aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Se preparando nesse começo aí de reta final para a prova do TJ do interior. Nós estamos, ao longo aí da semana, né, tentando conversar um pouco com vocês com algumas informações, dicas. Dicas é sempre uma coisa muito abrangente. E eu então escolhi falar sobre alguns pequenos itens, meio numa mistura de dia D, né, onde, é claro, a gente vai dar aí sim dicas de forma muito mais abrangente, né, muito mais tempo, mas também uma espécie de histórico. Histórico em que sentido? Perguntas que são feitas a mim com frequência, né, não só sobre a matéria, mas sobre condições um pouco mais gerais de informática. Claro, a famosa pergunta, como eu estudo informática? Essa é difícil de responder mesmo com as dicas, mas perguntas, erros que eu tenho visto acontecerem com muita frequência no curso de testes e principalmente simulados e manutenções, né? Então, apliquei essa questão num simulado, a maioria errou. Apliquei num outro dia, numa outra manutenção, naquele público a maioria errou de novo. Então, atentamente, vamos debater sobre isso. Primeiro, um aspecto um pouco mais genérico de fato. Professor, como estudar informática? Né? Até porque nós não temos mais 2 anos. Não para a prova do TJ, você tem o tempo que quiser para qualquer outro concurso. Mas esse foco agora, claro, é curto prazo. Questões, pessoal. Claro, o curso teórico, imagino eu tendo sido todo completado, questões e questões. Só que as questões associadas com os mesmos vídeos do curso teórico e as explanações sobre aquele item em particular, né? Ou tirando dúvidas diretamente comigo, por e-mail, manda aqui para a escola, manda no Face, nos grupos, por inbox, o pessoal tem entrado em contato de várias maneiras, né? Ou ainda, e essa é uma das grandes maneiras realmente, abrir o aplicativo. Ah, mas a questão não era de aplicativo, a questão era sobre conceitos de internet. Ok, mas fora isso, era uma questão de Word, de Excel, de PowerPoint, era uma questão do Windows Explorer, abre o programa, resolve a questão. Acertou a questão, vai no programa. Errou a questão, vai no programa. Professor, eu só vou quando eu erro. Então, aí você começa a memorizar cada vez mais o que está errando, mas não guarda a informação com a mesma intensidade daquelas que está acertando. E a gente sempre tem um pouquinho de medo ao debater esse tipo de assunto com vocês, no caso de uma matéria tão ampla como é a informática, não que as outras não sejam, é claro, mas com tantos pequenos detalhes e uma banca evidentemente muitas vezes chata, né, por se apegar a esses detalhes. O que nós temos, meus amigos? Uma preocupação que você, só porque acertou uma questão, passe a entender que o conceito está absolutamente absorvido. E aí depois a banca vem fazer a mesma questão, mas com uma dinâmica um pouco diferente. Então você bitola uma maneira, mas você não entende o conceito ou não está familiarizado com a abrangência do comando, do recurso, etc. e tal. Então, isto pode ser um problema. Questãozinha idiota, mas enfim, vem a banca e pergunta em que guia fica o comando tal, você acerta. Mas se ela perguntar qual é o nome do grupo, talvez você não acerte. Mas se você mesmo acertando, vai até a guia tal, olha o nome do comando, o nome do grupo vai estar perto, isso aumenta a sua chance de uma memorização para um outro modelo de questão um pouquinho diferente. E esse um pouquinho diferente pode ser toda a diferença que a banca precisa para derrubar um candidato. Então, primeiro isso. Segundo, o que vai cair mais na prova? Puxa, se eu soubesse disso, pessoal, eu não dava um curso de 20 e tantas horas, manutenções. Se eu soubesse exatamente o que ia cair na prova, eu ia me chamar VUNESP, né? Pelo menos como sobrenome. Não sei o que vai cair na prova, mas algumas considerações eu posso fazer. Primeiro, parece ridículo, mas é muito importante. Tudo pode cair, tudo. E a prova do TJ da capital em dezembro passado foi a maior prova disso, se eu quisesse convencê-los de alguma coisa, que eu acho que eu não tenho mais necessidade de me esforçar para convencê-los de que tudo é possível. Então, o VUNESP tem feito perguntas sobre todos os itens de cada programa que estão presentes no conteúdo do edital. Só que aí, o que acontece é uma vertente, muitas vezes, desta questão. Professor, eu estou estudando PowerPoint 17 horas por dia. E aí eu estudo as outras matérias meia hora por dia, vou dormir, vou tomar banho, vou almoçar, etc. e tal.
não é uma boa tática. Ah, por quê? Porque não vai cair PowerPoint? Claro que vai. Claro que vai. Claro que vai. A expectativa é que todos os tópicos do edital sejam abordados, porque são 16 questões. Se nós tivéssemos meia dúzia de questões, e nós temos meia dúzia de tópicos em princípio, né? Windows, Word, Excel, PowerPoint, internet e correio eletrônico. A banca trata desses dois elementos como se fossem separados. E até eu posso entender. Eu poderia dizer a vocês, olha pessoal, 6 tópicos para 6 questões, é possível que um dos tópicos nem mesmo seja apresentado. Como já aconteceu em questões VUNESP mesmo do TJ no passado. Né? Então, 4 tópicos no edital, 4 questões na prova, um tópico foi apresentado com 2 questões e o outro simplesmente não foi mencionado. Mas são 16 questões para 6 tópicos. Será que não vai cair nenhuma das questões de Windows? Não vai cair uma que seja sobre o Word? Acho que isso seria, para todos os tópicos, algo muito absolutamente improvável, só não digo impossível porque não sou a banca. Agora, o que assustou muita gente na prova, e o pessoal tem comentado ainda muito sobre isso, o que assustou muita gente na prova da capital foi a presença de uma quantidade maciça de questões sobre o programa, o aplicativo PowerPoint. E é isso que gerou, né, esse tipo de comentário. Professor, agora estou estudando PowerPoint a rodo, eu larguei o resto e estou estudando o PowerPoint. Principalmente, sabe o que eu larguei, professor? O Word, porque o Word... eu me viro lá com ele lá no meu trabalho, por alguma razão, na minha casa, tanto faz, necessidade, obrigação, mas o PowerPoint eu não mexo, e aí fica essa história complicada. Você falou que tem que mexer no programa, estou mexendo no PowerPoint. Beleza, só que tem uma coisa. Primeiro, quem é que nos garante, tá cheio de gente aí falando de novo, né? Aliás, aconteceu no concurso da capital, isso me irritou, eu fiz até um comentário, dessa vez eu não vou me estender muito, mas pessoas... vou deixar bem genérico, que dizem que vai cair mais isso, que o normal é cair mais aquilo, que não sei... Pessoas também falaram a mesma coisa na prova da capital, que o esperado era metade da questão, metade das questões do, sei lá da onde, e aí de repente veio o PowerPoint e quebrou as pernas de todo mundo. Então eu não posso, até por consciência, não posso falar isso para vocês. Mas eu vou dizer a vocês, também não vou ficar só em cima do muro. Se eu tivesse que apostar qual é o item do edital, pessoal, aposta, você vai ter que apostar. Costa uma arma na cabeça e fala qual é o item do edital que vai cair com maior frequência. Eu até não falaria, mas se eu tivesse que falar, o último que eu citaria, mas é por chute meu, é o PowerPoint. Por quê? Porque não é tendência, só que o problema é que a VUNESP está mudando suas tendências. Não é tendência da VUNESP repetir para o mesmo cargo em 2 provas com um curto espaço de tempo, né? Que é o... Mas não era capital, agora interior, litoral. Não era capital e Grande São Paulo. Sim, mas é o mesmo cargo, para o mesmo órgão, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então não é comum, é absurdamente... Aliás, nunca aconteceu da VUNESP fazer 2 provas com pouco tempo entre elas, pouco tempo, 1 ano ou menos, para o mesmo cargo, para o mesmo órgão, com o mesmo foco. Então nós vamos ter aí, a grosso modo, um pouco mais de 4 meses e meio entre a prova da capital e a prova do interior. Será que a banca vai falar assim, não, vamos continuar arrebentando com o PowerPoint, vamos fazer meia dúzia de questões de PowerPoint? Até pode. Talvez a banca diga, quer saber? A essa altura do campeonato vai ter um monte de gente pensando assim, ih, já caiu um monte de PowerPoint, agora não vai ser PowerPoint que vai cair um monte, agora vai cair um monte de outra coisa. Então nós vamos perguntar PowerPoint, porque o pessoal que... né, vai lá para outra coisa, vai se dar mal de novo. Mas a banca sabe que, no fundo, a maioria dos candidatos, e a maioria é aquele bojo de pessoas que ainda não estão muito bem preparadas, embora talvez já estejam até razoavelmente bem preparadas, mas não muito, vão falar assim, caramba, caiu o PowerPoint, tem que estudar PowerPoint, tem que estudar PowerPoint, tem que estudar PowerPoint. E vão ficar batendo nessa tecla no estudo constantemente, e, eventualmente, abortando algumas outras áreas do mesmo conhecimento. Até porque vocês têm muito mais que estudar só do que informática, evidentemente. E talvez ela então, e esta é a expectativa, diga, não, vamos perguntar lá umas 2, 3 de PowerPoint, mas não vou perguntar 5 de PowerPoint e só 2 de Excel ou sei lá o quê. Na mesma linha de pensamento, eu apostei na capital, no concurso da capital, eu apostei em funções do Excel? Apostei, não caíram. Caiu uma lá, a soma que não era bem uma soma, era uma inserção de linha numa planilha
organizada e tudo mais. E aí, o que acontece? Então, professor, que aposta em que do Excel para agora? Funções. Agora, talvez mais ainda. Seguindo a mesma linha de que eles não fazem normalmente a mesmíssima coisa, não tendo havido nenhuma questão de condicional, de soma média, mínimo e máximo, maior e menor, principalmente juntas, a possibilidade disso acontecer agora, eu não digo que aumenta, mas ela de alguma forma se transforma numa questão diferente. Então vamos fazer a mesma coisa, vamos VUNESP, vamos fazer a mesma coisa, concurso para escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas vamos fazer um pouco diferente, para que aquele pessoal que está estudando só baseado numa prova, que é a prova de dezembro, não tenha mais chance do que os demais que se preparam de maneira mais abrangente. A banca pode ser o que você quiser, pode dar a ela o elogio ou crítica que você, né, elogio é difícil, mas enfim, pode dar a ela o adjetivo que você quiser, mas a banca, em teoria, trabalha para buscar os melhores, os que têm o maior conhecimento amplo, e aliás, amplo pra caramba. Mas isso, então, não nos levaria a uma condição de prova exatamente igual, exatamente nos mesmos moldes das provas anteriores. Falando sobre Excel, inclusive, mudando de assunto e continuando agora, muita gente ainda está errando os dois pontos e o ponto e vírgula, mas não é só por desconhecê-los, é por uma outra questão. Muita gente ou não sabe, mas a grande maioria sabe que se eu colocar A1, dois pontos, A3, o intervalo, é claro, vai fazer o quê? Vai usar como referência de cálculo as três células. Legal, o cara abre colchete e fecha parênteses. O Excel já daria mensagem de erro de cara. E se você colocar o A1, ponto e vírgula, A3, o universo de dados considerado é apenas A1 e A3. A diferença, é claro, a presença ou ausência do A2. Dois pontos significa até, ou seja, todo um conjunto de dados. E A1, ponto e vírgula A3, um conjunto específico, pontual. Quais são os dois maiores erros que vêm sendo cometidos, mas vêm sendo cometidos com muita frequência? Primeiro, atenção. Falta de atenção. Muita gente tem pego provas anteriores, questões minhas de banca, etc, etc, e aí vem lá. Qual é o resultado desse negócio? Igual, soma, parará, parará, mais, média, parará, parará, mais, maior, e aí vai. E aí o que acontece? Na soma os caras colocam dois pontos, na média ponto e vírgula, e lá no maior colocam dois pontos no intervalo. Então a pessoa dá uma olhada meio que rapidinha, vê os dois pontos e sai apontando dois pontos para tudo quanto é canto. E aí, é claro, onde é o ponto e vírgula, o universo de abordagem é distinto e o resultado, claro, será também. Este é um erro bastante comum, mas ainda tem o erro mais comum, mas esse erro é muito comum, então é dele que eu quero falar com um pouco mais de intensidade. Vamos imaginar, não quero ir muito longe, vamos imaginar uma tabela com 4 linhas e apenas 3 colunas, nada muito grande, A, B e C, linhas 1, 2, 3 e 4. E vamos colocar o número 3 em todas essas células, porque eu também não quero me preocupar com qualquer outra coisa matemática e tudo mais. E aí vem lá uma fórmula baseada na função soma, igual soma, abre parênteses, A3, dois pontos, B4. Qual é o erro? Muita gente diz assim, bom, começa aqui, ó, deixa eu marcar até, né? Começa no A3, termina no B4. Primeira coisa, coluna C está lá para quê? Para encher o saco, porque ela não vai ser usada no cálculo de forma alguma. Começa no A, termina no B. E muito, mas muita gente, preste atenção, tem feito isso. Começa no A3, tem que chegar aqui, né? Então, ó, soma 3 do A3 mais 3 do A4, 6. Aí vai lá para o topo da coluna B, então ele segue até o final na coluna e recomeça no topo da próxima coluna. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18. A banca sabe disso. 18 lá estará como opção. Só que, meus amigos,
Se, por um lado, nós temos a coluna A e a coluna B como limitantes verticais das colunas que podem ser levadas em consideração, da mesma forma, as referências de linha 3 e 4 devem ocorrer, só que no sentido agora horizontal. Começa na linha 3, termina na linha 4. Acabou. Significa que você jamais pode retornar na coluna a seguir voltando em B1. A linha 1 não faz parte do intervalo. O que faz parte do intervalo é o universo de 3 até 4. Então, nós temos aqui, no final das contas, 4 células a serem contabilizadas. A3 e A4, tudo que começa no A3 e 4, B3 e B4. E o resultado, claro, é 12, não 18, para quem eventualmente fizesse da outra forma. Então, este erro é considerado menor, pior é não saber nem o que faz a soma e tudo mais. Então, se eu já não enxergo os 2 pontos para ponto e vírgula, se na hora de analisar eu recomeço de onde eu não devo, não adianta, o cálculo vai ficar invariavelmente errado. Uma outra coisa, pessoal, e que, na verdade, agora atinge qualquer aplicativo, é a história das bancas, no caso, a história da banca, da VUNESP, falar cada vez mais sobre qual é o nome do botão, qual é a tecla de atalho do botão. Eu até não diria que é cada vez mais, mas insistentemente, qual é o nome da guia e agora, de uns tempos para cá, começou a perguntar qual é o nome do grupo. Né? Então, o comando tal pertence a que grupo? Grupo, lembrem-se, os comandos estão todos agrupados na chamada faixa de opções. Então, por exemplo, você abre o Word, clica lá na guia página inicial, né? Só a guia arquivo, que aliás tem uma cor diferente, não é à toa, a guia arquivo não tem faixa de opções, né? Apresenta uma lista de comandos, as demais guias apresentam a faixa de opções. E todos os comandos ali possuem grupos, e o nome do grupo aparece na parte inferior. Então o negrito está no comando, o comando negrito está no grupo fonte da guia página inicial, o comando localizar está no grupo edição da mesma guia página inicial, o comando inserir tabela está no grupo tabela da guia inserir, e tudo isso vale a lembrança. Por isso, pessoal, que eu volto simplesmente à primeira dica. Estudar informática, questões. E quando elas se referem a aplicativos, você evidentemente precisa abrir o aplicativo e focar lá na questão. Depois, a história dos 2 pontos e ponto e vírgula mostra um outro problema, a falta de atenção, ou necessariamente, não necessariamente, mas a pressa. Tento fazer tudo o mais rapidamente possível. Às vezes é melhor gastar 10 segundos a mais numa questão, eu sei que o tempo é muito escasso muitas vezes nas provas, porque a gente acha que naquele dia, naquele momento do dia principalmente, o tempo está correndo muito mais rápido do que o normal, mas isso precisa ser controlado, né? Porque esses 10 segundos, 5, 10 segundos a mais que você gasta podem não ser um desperdício de tempo e pode ser sim o que representa o ganho da pontuação. E esses tipos de erro, como 2 pontos e ponto e vírgula, e tantos outros, a bem da verdade, que tem um pouco mais a ver com a atenção além do conhecimento, eles jogariam você para baixo num problema muito complicado. A maioria dos usuários que vão para a prova sabem o que representa os 2 pontos e ponto e vírgula. Então, os que erram porque errarão em falta de atenção vão ficar um ponto atrás de uma enorme quantidade de concorrentes. Quando é uma questão muito difícil e você erra, alguns concorrentes vão acertar, porque sabem ou porque chutaram melhor do que você, fazer o que é do jogo, mas não é uma grande quantidade. Então, para aquilo que você aprende, para aquilo que você sabe, para aquilo que você vem praticando, não adianta chegar na prova e falar assim, isso aqui eu já fiz 38 mil vezes, é baba. É baba, mas prestem atenção, tá legal? Com as manutenções, os simulados, as correções, as suas perguntas e o dia D principalmente, né? Nós vamos, é claro, ampliar o escopo aí de forma mais definitiva. Mas aqui ficam algumas dicas iniciais para que você tome muito cuidado, não só na questão da prova, agora, durante o procedimento de estudo. Pelo amor de Deus, trabalhe com os aplicativos. Professor, não tem os aplicativos. Arrume.
Fique amigo de alguém que tem o aplicativo. Você não gosta de pessoa, mas está precisando fazer o quê? Professor, cá entre nós, programa pirata. Jamais instale programa pirata no seu computador. Jamais instale. Isso é contra a lei. Então não faça isso. Tá? Mas vai lá e acha alguma maneira de resolver este problema. Não trabalhar é problema. Não trabalhar no aplicativo é problema grave, meus amigos. Ouçam o que eu estou falando, por favor. Tá legal? Um abraço para vocês, meus amigos, e até a próxima.